Graça e paz. Vamos ao texto bíblico, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Vou ler os versos 61 e 62. Está escrito assim: Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro se lembra que Jesus tinha lhe dito: Olha, você se considera forte espiritualmente, mas você ainda é fraco. Por isso, essa noite você vai me negar 3 vezes antes mesmo do galo cantar. E aconteceu exatamente isso. Pedro sai dali para chorar amargamente. Mas acredite, nesse olhar de Jesus não havia crítica, desprezo ou condenação. Nesse olhar de Jesus havia, sim, muita compaixão. O olhar de Cristo destruiu Pedro, mas esse bendito olhar do Senhor reconstrói todos aqueles que o veem com sinceridade. O olhar de Jesus, eu poderia dizer, prendeu Pedro, mas também o libertou. Aquele olhar de Jesus o fez chorar amargamente. Mas esse mesmo olhar, esse mesmo encontro com Cristo, possibilitou Pedro viver uma experiência de genuíno arrependimento, confissão e receber perdão para experimentar o júbilo, a alegria daqueles que são encontrados e perdoados por Deus. Louvado seja o Senhor. Pedro chorou amargamente por verdadeiro arrependimento. O olhar do Mestre, para ele, foi cheio de ternura e cheio de compaixão. Tanto é que Pedro tornou-se um novo homem, porque o seu arrependimento foi genuíno. Não só por chorar amargamente. Na verdade, a grande prova do arrependimento não é quando o ser humano chora, mas quando muda. E Pedro mudou radicalmente. Pedro encontrou em Cristo, a partir daí, uma nova e vitoriosa vida. A prova disso é que tempos depois que Jesus já havia sido crucificado, sepultado, ressuscitado, depois que Jesus voltou para o Pai, para o céu, Pedro e os seus companheiros apóstolos estavam pregando o Evangelho. E está escrito aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, que Pedro e João foram presos porque estavam pregando o Evangelho. Então eles foram ameaçados e foi dito que eles jamais deveriam pregar outra vez. Olha a resposta de Pedro, Atos capítulo 4, verso 20: Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Glórias a Deus. Agora ele não esconde mais Jesus, ele não nega mais Jesus. Agora ele segue Jesus de perto e está disposto a assumir tudo por causa de Jesus. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Um arrependimento genuíno que transformou a vida deste homem por completo. Vamos orar? Senhor, é esse arrependimento que nós te suplicamos. Ajuda-nos a experimentá-lo, Senhor. Que nós não sintamos tristeza apenas pelas consequências do nosso erro, dos nossos erros, mas que nos entristeçamos pelos nossos motivos impuros, pelo nosso coração muitas vezes hipócrita. Converte-nos, Senhor, a Ti. Nós te pedimos em Jesus. Amém.